Olá, Marcela. Olá, Mafalda, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje estou a falar no plural. Marcela, vamos estar a três nesta Vamos estar a conversa? três. Trazemos aqui uma convidada. Foi uma sugestão também de uma anterior convidada, não é? Ruth Simões Ribeiro. Queres dar aqui mais uma ajuda a quem nos está a ouvir, Mafalda? Sim, contextualizar. A Ruth tem uma história, estávamos aqui a falar em off, que a Marcela considera e usou o adjetivo bonita. Eu também achei uma história incrível, porque há muitas mudanças na vida da Ruth. Umas que são muito públicas e que são assim, quase que parecem, pelo menos para quem assiste, eu assistindo, lendo a biografia da Ruth, assim umas curvas de 180 graus aqui na trajetória da Ruth, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista familiar. E convidámos a Ruth para vir ser testemunha, para poder passar aqui a sua experiência de mãe separada do pai dos seus filhos. Bem-vinda, Ruth. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito, Ruth. Nós temos muita curiosidade e muita vontade. Não é uma curiosidade aquelas mórbidas de quem está a ver um acidente, não é essa curiosidade. É aquela curiosidade saudável de perceber como é que se podem fazer processos construtivos nestas mudanças familiares. A Ruth, tendo aqui este dom e esta ligação com as palavras, acreditamos que nos pode ajudar ainda mais a conhecer, sobretudo, os processos internos da separação. Então, era por aqui que nós gostávamos de ir, pode ser, Ruth? Claro, com muito gosto. Uma das grandes mudanças que nós falámos, que eu estava aqui a introduzir, foi sim uma mudança do ponto de vista profissional. A Ruth vem de uma área do direito, aqui da área também da Marcela, e às tantas fez assim aqui uma mudança para a literatura, e agora é escritora, autora. É verdade. Aí pelo meio outras tantas coisas. Sim, porque eu reparei que é licenciada em Direito, mas a doutora, fez o doutoramento em Política e Gestão de Saúde, já aqui, já bem diferenciado, não é? E Sim, depois para chegar à literatura. eu acho que a literatura esteve sempre presente desde o início, desde antes de entrar na escola, mas eu acho que fui experimentando outras coisas, e tinha muito interesse noutras coisas, mas a leitura esteve sempre ali. E por volta dos 40, eu, enfim, entendi que já não queria mais estar nas outras profissões, noutros campos, e pareceu-me que era aquilo que me, enfim, era neste campo que eu me movia mais naturalmente e onde queria estar, já que já estava assim ali no meio tempo. É melhor não arriscar muito nas tentativas de ser feliz, não é? Então, profissionalmente. 40 costumam ser uma boa idade para nos redirecionarem. Eu vou sentindo isso nos percursos que vou acompanhando. Acho que é uma boa idade. Aconteceu, sim. Não vale a pena experimentar mais, é melhor ir para as coisas que nos parecem mais certas e seguir a intuição. Enfim, com algum ajustamento, alguma necessidade de ajustamento, alguma coragem também, se calhar, mas assim foi. Pronto, e é bom. E essa mudança, Ruth, foi antes ou depois da outra mudança, em que se separou do pai dos seus Boa filhos? pergunta, porque vocês fazem-me pensar nestas coisas de outra maneira, não é? Porque a vida foi vivida e já foi a separação já tem algum tempo, foi em 2012, sim. E o flash que eu tenho imediato quando a Mafalda me pergunta isso, quando perguntas isso, ainda foi nessa altura. Eu escrevia desde pequena, escrevi em adolescente, escrevi depois, enfim, depois parei de escrever na faculdade. E não escrevi durante uma grande parte do período do meu casamento. Os filhos, as coisas todas, enfim, não, A rotina diária, não sim, e ainda que nós devamos quebrar um bocadinho a rotina e integrar na rotina o próprio hábito de escrever, mas isso já é uma coisa que só vem com o tempo e com alguma maturidade, e algum desfazer de culpa. Mas eu comecei a escrever
numa altura em que o meu casamento não foi um casamento feliz, tenho 2 filhos que me fazem muito feliz e são 2 produtos felizes e não há nenhum arrependimento, mesmo que não tenha sido a relação ideal. Portanto, a separação foi um tema presente durante parte do tempo, principalmente para o final, naturalmente. E eu estava já numa altura muito difícil, e estávamos até no verão a passar umas férias de um mês numa casa familiar. Os meus filhos estavam no quarto com o pai a dormir, eram umas 5 ou 6 da manhã, e eu tinha uma ideia já que andava assim aqui dentro da minha cabeça, e se era uma ideia literária. E eu não, enfim, não estava numa altura feliz, e, mas puxei naquela altura, as madrugadas são boas, eu acho que as madrugadas gosto das madrugadas. As madrugadas, está tudo silencioso, tudo quieto, tudo, e eu acho que a poeira assenta e eu acho que há qualquer coisa que nós identificamos nessas alturas. E eu lembro de literalmente puxar o computador, escrever uma página e meia dessa história, que se chama, que é o livro O Ensaio sobre o Dever, ou a Manifestação da Vontade, que inicialmente tinha o título Os Cegos e os Surdos e que foi finalista do Prémio Leia, assim, foi assim um acontecimento feliz. Não foi publicado nessa altura, mas só a nomeação já foi muito boa. Mas isso ainda faltariam alguns anos, foi só em 2015. Mas neste verão, que eu nem sei se, não me lembro se foi no ano da separação, se foi no ano anterior, acho que foi no ano anterior. E puxei e fiz isso, escrevi ali 2 páginas, e no outro dia eu estava na praia, os meus filhos no mar, o pai na areia, e eu lembro de estar a vigiá-los ali pertinho e de ter uma sensação de plenitude e de plenitude, de missão cumprida. Eu tenho, nem todos os escritores sentiram isto, mas há uma sensação de que eu tenho sempre alguma coisa para fazer enquanto não escrevo. Eu preciso escrever para eliminar essa sensação que será sempre temporária, a sensação de missão cumprida. Depois há uma renovação e vou precisar de novo de ir. É como a sede. E foi uma sensação nova, eu lembro perfeitamente dessa sensação. Foi engraçado e eu acho que nunca tinha feito a associação, portanto, as duas coisas. Pronto, e depois fui escrevendo ao longo desse período. Não tenho memória, é muito engraçado, não tenho memória dos momentos em que escrevia nesse último ano de separação. Foi difícil, naturalmente, mas eu lá se foi escrevendo de alguma parte desse livro, e depois acabei já depois da separação. E continuou, portanto foi ali quase como uma coisinha que me acompanhou no final e continuou e depois não me deixou. Que curioso, Ruth. Curioso, não é? Como Mesmo. como a escrita, que é algo que a Ruth partilha, que a faz se sentir tão completa, tão. A palavra que utiliza até é mesmo plena, não é? Plena, é assim uma sensação de plenitude, é assim, missão cumprida, assim, não há nada para fazer, aquela coisa que nós temos sempre, não é? Temos de fazer isto, tratar daquilo, e isso desaparece nesse momento, é engraçado. No momento em que está a escrever? No momento em que termino de escrever, Ok, ok. uma tarde de escrita, eu venho para casa e eu sinto, até posso fazer outras coisas, mas sinto que não devo nada. Menciona aí esse último ano. Esse último ano. Os estudos dizem que a maior parte das pessoas, quando anuncia a separação ou a intenção de separar, geralmente já andaram a pensar nisso durante 1 a 2 anos antes. Sim, sim. E portanto que é um processo que, ao contrário de que quem nunca passou por uma separação diz, que é as pessoas fazem, decidem de cabeça quente, ou decidem à primeira, ou desistem facilmente, não é? O que a literatura nos diz e depois as testemunhas nos vão partilhando é que foi geralmente um processo de amadurecimento longo, entre 1 a 2 anos. Claro que para quem decide, para quem não quem decide, ou por outra, quem anuncia, a outra pessoa que pode nunca ter pensado nisso, e que é apanhada pelaquela informação que o outro traz, não é? Essa sim pode começar a partir desse momento. Sim. Embora muitas vezes já havia sinais e de alguma forma as pessoas já pudessem estar a antecipar. Como é que foi para si, Ruth,
esse processo interno do tempo antes de, eu não sei como é que foi a vossa situação, se foi a Sim, Ruth que tomou a iniciativa, se foi o seu ex-marido que tomou a iniciativa, como é que se chama? o pai dos meus filhos, sim, é o Sim, Pedro. o Sim. Pedro. Uhum. Se tinha sido o Pedro que tinha feito, que fez essa, ou se foi uma conversa que foram tendo e foram construindo em conjunto, como é que foi esse processo pré, tomada de decisão? Eh, Pois, sim, foi um processo longo, hum, e, enfim, é muito engraçado, antes de falar isso, só um detalhe aqui do que disseste muito interessante, fala que foi a partir do anúncio, e eu entendi uma coisa muito interessante que foi permitir o luto dos outros em relação à separação da própria família, porque enquanto queremos proteger um casamento, e foi o que eu fiz, eu esperei que o meu casamento fosse bem sucedido, e estive à espera que ele acontecesse durante muitos anos, e não aconteceu, e há uma altura longa, não é? Em que outro processo depois se vai desenrolando dentro de nós. Mas eu não comentava, não desabafava, nem com os amigos, nem com a família, ninguém sabia exatamente o que acontecia e éramos bons a disfarçar, não é? Socialmente éramos competentes. Portanto, não, porque no momento em que desabafamos alguma coisa e depois resolvemos isso, a família depois não consegue esquecer essas coisas que ouviu, não é? E depois cria-se ali um conflito e eu queria, não é? Era por isso eu nunca fiz isso. E por isso foi uma surpresa quando, na altura do anúncio, foi uma surpresa para as pessoas e alguma tristeza. E percebi que precisava também de dar tempo para as pessoas acomodarem à ideia. É difícil para os outros, e ainda que seja também difícil para nós, mas eu compreendo isso. Mas há de facto, como disseste, um tempo anterior longo e com filhos. Não sei como é com as outras mães, mas eu calculo que seja também semelhante. E a culpa, não é? A coisa de quem é que eu privilegio, se a minha felicidade ser dos meus filhos. Lidar com isso não havia decisão possível. Eu saí do meu casamento, não, a última decisão foi minha, mas antes disso houve um período longo de afastamento do pai dos meus filhos, que ele próprio manifestava essa intenção de separação. Não concluía, não executava, não, não concretizava, mas foi uma ideia presente durante muito tempo e isso era difícil de ouvir numa altura em que eu ainda queria preservar o casamento. E eu sinto que saí do meu casamento porque senão enlouquecia. Eu acho que foi isso que me fez sair do casamento. E foi a partir de um evento que objetivamente é censurável, porque há um conjunto de outras coisas que acontecem dentro do casamento que não parecem argumento para separação, não é? Não podemos apresentar aos outros. Eu separei-me porque ele me disse isto, porque ele fez isto, não é? Mas há coisas que acontecem, eventos que são objetivamente censuráveis e na dúvida se devo sair ou não devo sair, os meus filhos estão aqui preservados dentro de um casamento, sempre foi uma ideia que sempre me angustiou muito, filhos de pais separados, e oferecer isso para os meus filhos era difícil. E por isso esse processo só se depois desencadeou a partir de eventos objetivos e que nós não podemos admitir, não é possível, não há nenhum casamento que subsista depois disso, ou que deva subsistir, porque há quem se mantenha ainda assim. Aí comuniquei, não é, que sairia, mas até depois, até sair, levou um ano. Houve ali várias coisas, não é? Isto é tudo muito complexo e há assim vários momentos. E foi assim, portanto, não é uma coisa imediata. Não é uma decisão imediata, é uma decisão muito lenta. E mesmo depois de sair, nós agarramos àquela ideia de que isto não é aceitável e por isso. E depois os sentimentos também já estão corroídos, não é? Há uma altura em que já é mais. Já nos conseguimos sustentar neste tipo de coisas para justificar uma saída.
Mas lembro-me da separação, do dia em que saí. Houve uma coisa que não devia ter acontecido em setembro do ano, e depois houve uma tentativa de reconciliação muito frágil, de novo houve ali qualquer coisa que não devia ter acontecido, e no dia em que o pai dos meus filhos disse: eu acho que nós não estamos bem, devemos nos separar, e eu disse: está bem. Eu nunca tinha dito, não é? Eu já tinha ouvido esta frase muitas vezes, mas eu não tinha respondido assim. E quando sim, eu concordei. Foi uma surpresa para ele, e depois, mas ainda com alguma instabilidade decisória, e depois houve uma coisa que ele que disse que eu não é possível, não é possível continuar. E o medo não pode estar num casamento, não é? Não há nenhuma relação que sustente no medo. E por isso é uma coisa, um sentimento que não pode, não existe num casamento. E numa relação saudável, feliz. Portanto, e a partir daí, depois eu comecei a procurar casa no verão. Eu lembro-me que até que ele perguntou se eu ainda estava naquilo, nessa ideia de me separar, e eu disse sim. Eu só não falo nisso todos os dias, mas eu estou nesse processo. E depois o decidir o tempo, a altura em que seria melhor, porque eu fui dar umas aulas em Angola, não queria que os filhos eram muito pequeninos, tinham 2 e 5 anos, e então eu não queria que eles sentissem o abandono. Depois foi a gestão de tudo isso, não é? Não poderia ser numa altura em que eu desaparecesse durante 2 semanas, nem na altura das férias, que é suposto ser um período feliz, razoavelmente feliz. E depois percebi que teria de ser ali mais ou menos em novembro, antes do Natal, porque o Natal também não é a altura de separações. E pronto, depois encontrei uma casa e comuniquei ao Pedro. Só depois de ter a casa é que comuniquei ao Pedro, que já tinha a casa, porque o resto já sabia. E só depois de ter a casa de saber a data em que sairia, é que disse aos meus filhos. Perguntei ao Pedro como é que ele gostaria de fazer, se gostaria que fosse se contássemos juntos. Nessa altura ele ficou numa altura mais frágil, mais vulnerável, e portanto aceitava mais facilmente estas coisas. O que foi bom, e ele foi excelente no momento da saída, foi excelente. Chegou a ir à minha casa, montar móveis, almoçámos no dia a seguir, foi num sábado, no domingo, almoçámos juntos como era normal. E passámos o Natal juntos com a família dele e a minha família. Portanto, eu tentei que a transição, e ele acolheu todas as minhas sugestões, a transição fosse o mais suave possível para toda a gente, principalmente para os meus filhos, para não sentirem muita separação. Tinha a vantagem de eles serem muito pequeninos, e por isso, enfim, terá sido difícil também para eles, mas eles estão bem. Bom, eu se continuo a falar, eu continuo a falar. Ruth, falaste aí de detalhes muito interessantes, nomeadamente esta coisa de termos uma boa explicação e uma justificação para apresentar aos outros quando nos pretendemos separar, não é? E às vezes acontece mesmo isso, nós não os procurávamos, mas as situações ocorrem e não podemos vendar-nos perante elas, não é? Ok? Mas outras vezes, e parece-me que tu há aí momentos que também pontuas isso, que é, as coisas já não estavam bem, já não te sentias feliz, já não estavas num casamento que sentias como o que tu desejavas para vocês, para a vossa família, não é? Até que começaram a ocorrer as coisas que não podem ocorrer, e a começar a crescer dentro da relação coisas que vocês não aceitavam, ou pelo menos tu estás aqui no teu testemunho, não aceitavas como adequado para uma relação saudável. Só que às vezes nós já temos essa intuição, e ficamos à espera dos tais bons argumentos, e que provavelmente eles vão acabar por acontecer quando a relação vai ruindo, não é? Eu tenho muito a esperança de que, com a nossa literacia emocional e com a partilha destas experiências que nós gostamos de trazer, que se vá conseguindo aos poucos as pessoas identificarem essa necessidade antes de chegarem os argumentos racionais. Não é? Que bom seria que não precisarmos destes argumentos racionais e comprovativos, não é? Que selam ali o motivo legítimo para a separação, e conseguir fazer isso antes, que é, olha, não é preciso esperarmos que isto chegue a um ponto de não retorno para podermos parar antes, e que
quão bom seria não chegarmos a ter algumas dessas mazelas que ficam desse período final, em que emocionalmente nós já estamos a perceber isto vai ter que acontecer, Uhum. mas ainda estamos a aguardar um bom motivo para apresentar aos outros, não é? Deixa-me só acrescentar, e ainda um detalhe aqui interessante que eu estava a ouvir, não é? Quando a Ruth há pouco dizia, eles eram muito pequenos, e mas sendo que eles também foram poupados, porque se esta relação continuasse, eles iriam assistir seguramente a uma degradação total Uhum. da vida em família, não é? Porque eles eram muito pequenos, perceberam-se muito pouco, não é? Do que se estava a passar. Mas a continuação, não é? Deste mal-estar, que às vezes até pode ser no silêncio, e nós temos aqui às vezes partilhas de pessoas que dizem não há insultos, Não há não há discussões nada, sequer, não. não há discussões, mas há um silêncio e um vazio que isso chega aos nossos filhos, não é? Sim, isso é bonito, sim, é verdade. Sim, eles foram protegidos. Com certeza que terão ouvido algumas discussões, não é alguma coisa, mas não. Mas sim, mas foram poupados a. Sim, sim. Mas sim, isso é engraçado do silêncio. Eu tenho nessa noção e também ouvi nessa altura que seria mais fácil quando eram mais pequenos, quando eram mais pequenos, porque eu acho que eles merecem ter o exemplo de uma família feliz, não é? Mas é muito difícil na altura racionalizarmos assim, pensarmos assim, porque pensamos que ainda conseguimos isso, não é? Que é uma altura que vamos conseguir isso. Mas concordo, acho que informar, fazer essa literacia emocional, informar as pessoas saberem o que é expectável, ainda que mesmo assim, enfim, as dúvidas são tantas, é muito difícil. Mas acho que todos devíamos ter um psicólogo de família. Não médico, um Sim. psicólogo de família, onde pudéssemos desabafar estas coisas e confrontar com outros casos, e isso seria uma forma importante de validar alguns sentimentos, porque é difícil partilhar com a família, e a família também não merece, e o próprio casamento, se for para ressuscitar, também não merece, porque depois fica tudo sempre melindrado, portanto há ali sempre Uhum. um prejuízo para a relação, e por isso acho muito importante isso, literacia emocional, saúde mental familiar. Sim, embora também se as famílias tivessem essa literacia, provavelmente também saberiam lidar com estes ciclos das relações e talvez também soubessem lidar e amortecer essas fases em que, em vez em que são partilhadas os desafios e conseguir resetar essa informação e não associar exatamente à pessoa. Mas isto já é uma utopia, Sim, se calhar grande, mas talvez também por isso partilhamos pouco sobre as nossas vidas de casal, uns com os outros, não é? Nestas famílias, na rede familiar. Porque é que nós uhum. não sabemos destas dificuldades antes? Porque é que só quando entramos na relação que ficamos surpreendidos com o que acontece, não é? Quase como se ninguém nos avisou. Ninguém avisou que isto ia ser assim, não é? Sim. Nem ninguém avisou. É o que é esperado, o que não é esperado, não é? O que não devemos aceitar, o que não devemos aceitar, o que devemos fazer ou não devemos fazer também. Claro. E o que é natural, o que não é. Sim, tu utilizas uma expressão que eu achei incrível na breve história de uma menina eterna, da menina eterna. Tu dizes: o caminho de um não é o caminho dos outros. Não é? E eu pensei logo aqui neste nosso contexto, é isto, porque também o caminho de um não é o caminho dos outros. Aquilo que pode ser um casamento satisfatório para um, pode não ser para o outro. Sim, porque há casamentos que funcionam no silêncio, não é? Sim, e numa menor intensidade. Uhum. E aquilo que eu esperava, talvez, de um casamento eh, fosse diferente daquilo que o Pedro esperava, não é? Portanto, ele por visto, estava satisfeito. Não é? Ainda que com quesílias, com conflitos, para mim isso não é uma relação saudável e feliz. Isso interessante. E funciona, não é? Funciona para pessoas que estão satisfeitas com o funcional, não é? Com o funcional. Ainda que aqui já vamos para outras questões, se as pessoas têm noção também da plenitude que nós estão a alcançar, não é? E que estão a dispensar, mas sim. Sim. Depois houve aí essa fase, Ruth, que vocês falaram com os vossos filhos. Dizes que o Pedro foi
excelente no dia da saída, não é? E como teve o cuidado, pelos vistos, nessa fase de transição, colaborar contigo e tu com ele, e que foram conseguindo alinhar-se para fazer essa transição. Como é que foi essa conversa com os vossos filhos? O Francisco era muito pequenino, ele tinha 2 anos e 2 anos e meio, e eu não houve uma conversa com ele em particular. Não sei se fiz bem, se foi mal, mas olha para ele e pensei, não há nada para dizer. Ele é tão pequenino, que as coisas que eu pudesse dizer poderiam confundi-lo. Então, na altura tive enfim, foi consciente, não é? E com ele foi continuar a falar do pai, agora vamos para o pai, agora vais para o pai, aquelas coisas. Eles estiveram, nunca estão muito tempo nem fora nem de um nem do outro, desde o início, não estiveram nunca mais do que 2 dias sem um sem outro. É uma são espaços para a residência alternada, mas muito, nós partilhamos a semana e o fim de semana. Portanto, eles estão sempre muito pouco tempo sem saudades. Portanto, foi através das rotinas que eu fui passando ao Francisco, de que o pai continuava presente e a mãe continuava presente, estávamos todos presentes, continuava. Foi através dos gestos, das ações, dos eventos familiares, as coisas que íamos fazendo, o pai ir buscar à escola, ou jantarmos em casa, nós jantámos em casa do pai logo na semana seguinte. Houve ali assim uma transição para eles acolher, perceber pelo contexto, pelas coisas novas que estavam a ser introduzidas, que não haveria grande alteração, que o pai e a mãe continuavam presentes, pronto, ainda que passassem a existir duas casas. Depois, quando ele foi mais crescido, quando ele foi crescendo, ele foi perguntando coisas e era em resposta às perguntas dele que eu ia esclarecendo as dúvidas que tinha em Tu relação. lembras das perguntas que ele fazia? Hum, Ele perguntava porque é que a mãe e o pai não estavam juntos, porque é que a mãe se separou do pai. O Pedro, na altura, disse que a mãe é que já não queria ser namorada do pai. E eu achei um pouco injusto, porque era no mínimo mútuo, ainda que em tempos diferentes, mas no mínimo mútuo. E eu não gostava que os meus filhos. Difícil esta gestão, porque até hoje há coisas que ficamos por saber se devemos ou não esclarecer os nossos filhos. Mas o que interessa é que eles vejam o pai e a mãe como devem ver, com respeito, e eu prezo muito a imagem do pai. Mas o pior nestas conversas que nós temos de ter, é de fazer alguns reajustes a coisas que o outro diz que não são corretas, e eles também merecem ter uma boa imagem da mãe. Uhum, Isso, claro. isso foi uma gestão difícil na retórica, mas enfim, com algum jeito, respeitando a imagem do pai, tentando que também preservem a imagem da mãe. E pronto, em relação ao Pedro, ele era mais pequenino, mas eu disse-lhe que o pai e a mãe gostavam muito um do outro e gostavam muito deles, mas que já não eram namorados, eram só amigos, e mesmo os amigos, muito amigos, não vivem juntos. E por isso a mãe agora ia estar numa casa. Eu nunca disse que não gosto de ser casa da mãe e casa do pai, nunca, é sempre a tua casa do pai ou a tua casa da mãe, assim, inventava assim, mas nunca gostei muito disto, porque senão eles ficam sem casa, não é? De repente, coitadinho, já não é a nossa casa. Então, assim, a nossa casa, que estás na tua casa do pai ou na nossa. É assim, dar uma volta aqui às coisas para eles não se sentirem sem casa. E ao Pedro, eu disse pronto, que a mãe tinha encontrado, que a mãe ia passar a estar numa casa, que nós íamos passar a morar na casa. Eu lá terei dado assim a volta à frase, mas ele não, que ele sentisse que continuava a ter duas casas. Ali no Campo Pequeno, foi a minha primeira casa depois da separação, ao pé de um jardim que ele gostava muito de frequentar, onde ele brincava muito. E ele disse: está bem. E continuou a ver os bonecos. E foi assim, e depois só deixei ver os bonecos e depois fui-me embora. Fiquei assim, bom, acho que já está esta parte. Sim, os miúdos muitas vezes têm essas reações surpreendentes, né? Nós estamos à espera assim de um momento dramático Pois e não pode foi não acontecer, pode. só Sim. assim. Eu sei que terá sido difícil. O Pedro dizia-me que avalia, enfim,
dizia-me que estava a ser muito difícil para o Pedro, coisas que ele dizia, eu não sentia isso deste lado, eu não ouvia isso deste lado. Ah, mas isso deixava-me preocupada e claro, e vou perguntando, ainda hoje pergunto, ainda há pouco tempo perguntei se estão confortáveis, está tudo bem, se eles, agora começo a perguntar menos, já têm 17 e 14 anos, mas se estão bem, se sentem confortáveis, o que é que acham sobre a forma como o pai e a mãe estão a fazer as coisas, o casamento acaba, mas começa uma outra relação, outra relação, não termina mais. E a gestão, mas é mais fácil, não é? Cada um é mais fácil, mesmo assim. É mais fácil se nós facilitarmos, não é? Eu vejo muitos conflitos e não é bom. É bom também para a nossa paz e nossa serenidade fazermos uma gestão mais razoável das coisas, porque a vantagem de um divórcio e depois de um casamento difícil é que o casamento termina, por isso a relação entre o pai e a mãe, portanto, isso é uma coisa boa. Portanto, ser assim tão mal, ou então felicitemo-nos, não é? Porque agora conseguimos fazer a gestão dos nossos filhos, fazer a cura individual, mas fazer a gestão dos nossos filhos de maneira. Foi imediatamente a preocupação seguinte. No dia em que eu saí, portanto, essa parte terminou, não foi fácil, não houve ali, não foi uma felicidade o primeiro notícia os meus filhos, foi assim uma sensação muito, muito estranha. Havia alguma serenidade, alguma serenidade, mas de resto havia assim muito ruído interno, difícil, não é? Sem sabermos se estamos a fazer a tomar a melhor decisão. Ainda hoje a gente se comove. Mas enfim, e tudo, a partir daí a preocupação é que eles se sintam o menos possível, por isso a gestão foi no sentido deles, e ainda hoje nós funcionamos bem, eu e o pai dos meninos, conversamos, é mais por mensagem, o diálogo direto não funciona para nós, e portanto nós fazemos uma gestão por mensagem, funciona, não há atrito na gestão, nós não usamos aquela coisa das horas para buscar, isso é tudo muito flexível, é como se fosse uma gestão, como se estivéssemos juntos na mesma, numa relação, estamos juntos numa relação parental. Uhum. E num casamento estaríamos juntos numa relação parental. E portanto essa união em gestão parental mantém-se, porque essa pode ser preservada, a minha relação com o Pedro, enquanto mulher, não é? Esposa, portanto, enfim, terminou, não existe, portanto, esses assuntos não são relevantes, nem sequer repisar as coisas, nem voltar, isso não interessa. Depois voltámos a ter discussões, e claro, mas o que nós fazíamos era cessar, evitar, controlar aquilo que provoca esse tipo de discussões, não é? Portanto, e desviar imediatamente para outro assunto, ou dizer, olha, falamos depois, qualquer coisa assim. Isso, como não temos um casamento, é muito interessante, porque nós não precisamos de resolver estas coisas, basta decidir, vamos mudar de assunto. Basta, falamos depois e falamos por SMS depois quando já estou calmo. Não responder logo imediatamente, porque nós não temos nada não temos nenhuma relação conjugal para ressuscitar, portanto não precisamos de resolver. Uhum. Enfim, resolver, percebem, não é? Não precisamos de resolver aquela conversa. Tá, vamos então sempre vais buscar o Pedro, pronto, é assim. Ok. É assim como eu quando estou a ouvir, é assim a sensação que eu tenho, ou a imagem que me vem é como se, ok, isto é um campo da nossa relação pessoal e que não tem propriamente a ver com os miúdos, nem com a gestão parental, usaste o termo gestão parental, então Uhum. eu aí posso decidir se me vou agarrar a este tema e vai ser um tema entre nós, ou simplesmente o largo e o deixo ir, assim como surgiu também o deixo ir, e não tenho que ter a preocupação do cuidar, do compreender, de arranjarmos aqui uma solução para ele, não é? Sim. Muitas vezes esse trabalho é preciso fazer, mas tu também mencionaste individualmente, não é? Que é, ok, vê lá porque é que isso te dói tanto, ou porque é que isso ainda mexe contigo, e cada um fazer o seu trabalho individual e ir lidando com isso. Sim, e é pensar naquilo que é importante. Eu tenho a certeza que o Pedro continua, enfim, bom, enfim, cada um com a sua ideia sobre certos assuntos, mas não vamos chegar a nenhum consenso, não vamos concordar com certas coisas.
Pronto, eu acho que também teve a ver com, isto teve a ver certeza com a personalidade de cada um. Eu não gosto de perder tempo. Isso e gosto de estar feliz, e gosto de estar bem, e por isso o que me importava, a relação conjugal deteriorou-se. Eu já não preciso de nada do Pedro enquanto marido, não é? Homem, não preciso, por isso eu também desejo tudo bem, que ele seja muito feliz nas suas coisas. Eu fui seguir o meu caminho, e por isso eu não tenho nada aqui. Eu tenho uma relação atual, quando nós tenho relação atualmente com o João, e quando há alguma coisa que precisa ser resolvida, alguma coisa que magoa, alguma coisa, nós podemos resolver porque queremos restaurar a relação e queremos estar bem e felizes. E é uma relação muito fácil, também é muito invulgar, muito raro, felizmente, mas também porque já temos algum tempo e há uma confiança que se estabelece, uma segurança que se estabelece, já temos tido uma relação saudável. Mas com ele, se acontece alguma coisa que me deixa triste, enfim, eu preciso de resolver porque quero continuar, não é, nesta relação feliz e saudável. Claro. Em relação com o ex-marido, isso não é preciso restaurar nada, e por isso também depois nós vamos. O que me importa é eu estar tranquila, e essas coisas, não é? Se voltamos a assuntos velhos, essas coisas, é natural, não é? Se andarmos por ali, vamos acordar certas sensações e certos maus sentimentos, e isso não é bom. E também não é bom para nós, em primeiro lugar, porque acho que nós, aqui no meu caso em particular, já está tudo muito em velocidade de cruzeiro com os meninos, e por isso não é bom para mim. Portanto, desejo todo o bem, e o bem para mim. E o bem para mim passa por não estar a acordar coisas más. Uhum, Oh, sim. Ruth, se me permites, então eu pegava, ia um bocadinho atrás, há pouco, agora falavas nos meninos, os meninos estão bem, ah, e do que eu percebi inicialmente, vocês têm uma residência alternada e começaram não com tempo à semana, e têm mantido este registro de 2 em 2 dias, que eu percebi que inicialmente era de 2 em 2 dias, ficavam, ah, sim, Sim, nós temos mantido só uma ou duas variações, mas no mesmo esquema. Portanto, no início, os meninos foram. Nós chegámos a falar na residência alternada da semana, e eu apresentei várias. A semana eu não gostava da semana, nunca gostei do regime da semana, porque é muito tempo sem um e sem outro, e são saudades que passam um e passam outro. E assim ali, enfim, coisas que o Pedro também terá dito para, enfim, também não, numa altura em que acho que também talvez não tivesse, não fosse fazer aquilo que estava a dizer que ia fazer, mas eu percebi que esse era um assunto de conflito, e por isso eu deixei esse assunto nessa altura. Depois sugeri vários esquemas, e ele não aceitava nenhum, e eu percebi que aquilo era um assunto, ele sabia que era importante para mim, falarmos sobre essas coisas. Eu acho que era uma forte, ele também nessa altura não queria a separação, ainda hoje ele diz que não queria o divórcio, e por isso era ali um assunto, eu percebi que não valia a pena estar a fazer aquilo. Portanto, eu só saí, e perguntei, ele, quando percebeu que era verdade, não é, que as coisas iam mesmo acontecer, ele ficou mais, como disse, não é, mais vulnerável, portanto, e aceitou mais facilmente as minhas sugestões, felizmente. E quando eu disse que ia sair naquele dia, foi dia 2 de novembro, um, eu pedi-lhe se não se importava que os meninos fossem comigo alguns dias, para eles não sentirem que a mãe estava a abandonar. E ele aceitou. Eles foram comigo. E foi no sábado, no domingo almoçámos juntos, num centro comercial, foi lá montar um móvel, na segunda-feira ou na terça, já não sei, fui à casa dele também jantar, não me lembro já de mais detalhes, mas durante esses dias os meninos estiveram sempre com um ou com outro, e buscar o porco, e depois eu comecei, esteve uns 15 dias nisto, e depois eu perguntei-lhe, olha, o que é que achas de meninos ficarem agora contigo 2 dias? E eles, ou 2 dias, enfim, deve ter sido uma coisa mais concreta, não é? Domingo eu vou buscar-os, terça, qualquer coisa assim. E ele aceitou. Portanto, eu percebi que o processo era aquele de que ele
eu precisava que ele aceitasse o esquema, não é? Que fosse confortável para ele. E, portanto, eu tentei que não fosse um assunto de conflito, porque percebi que a negociação à secretária não funcionava. E por isso tentei fazer as coisas de maneira que aquilo que me parecia bom para as crianças em primeiro lugar, mas o que passa, o que é importante para as crianças, geralmente também é importante para eles passarem tempo um com o outro. E ele aceitou, e foi assim neste esquema. E depois, quando isto já estava mais ou menos, já não tenho memória dos detalhes, mas e durante quanto tempo é que estivemos assim sem acertar? Mas depois estabelecemos isso, e como já era uma coisa que estávamos a fazer, ele aceitou e foi fácil. E por isso eles estão, ele nessa altura, a sexta-feira, ele fica com eles, vai buscá-los à escola e fica com eles durante o sábado, até antes do jantar. Antes do jantar vêm para a minha casa. E agora ficam até segunda-feira, mas antigamente era até ao domingo. Havia um dia, até segunda e terça ficavam sempre com. Não era bem assim, também era, bom, o esquema levou duas mudanças. No início era domingo e segunda com o pai, terça alternado, porque era o sétimo dia, e a quarta e quinta comigo, a sexta com o pai e sábado comigo. Havia ali uma alternância. E a terça-feira era variável porque era o sétimo dia. Eu nunca gostei muito desta coisa meio contra-salomónica, não é? De cortar a criança ao meio do sétimo dia, mas era uma coisa importante para o pai e eu tentei aceder. Mas o que acontecia à terça-feira é que nós confundíamos e nunca sabíamos quem é que ia buscar. E tínhamos sempre de conversar um com o outro à terça-feira, olha, sempre és tu que vais buscar, não é? E como isto era às vezes motivo ou de conflito ou de confusão, assim, não pode ser. Então mudámos o dia variável para o domingo. Pelo menos eles estavam sempre comigo. E no caso de alguma confusão a se atrasar, eu sempre estive, os meus filhos estão sempre aqui. Quando o pai precisa de ir buscá-los, pode ir buscar mais tarde, mas não há aquelas coisas das horas, e era mais seguro e eliminava aquela fonte do conflito, que é uma coisa que me importa e eu acho que deve importar a todas. E depois os meninos, há alguns anos atrás, pediram para o domingo ficarem em casa da mãe, na minha casa, não é? Porque não gostavam de sair no domingo, estar em casa e sair. Portanto, não foi fácil com o Pedro, porque era aquele sétimo dia, e eu depois fiz umas contas de horas. Olha, se fores a ver, não é assim tanto tempo a mais, porque tal, os dias úteis, não sei o quê, o tempo útil e tal, e depois só vão dormir, é só 2 horas. Não foi fácil para o Pedro, para o pai dos meninos, levou um bocadinho de tempo a gerir isso. Mas pronto, assim estamos agora. Portanto, eles acabaram por manifestar essa preferência e assegurando ao Pedro, ao pai dos dois, que não tem a ver com gostar mais de estar na casa de um ou do outro, que pronto, e foi preciso fazer essa securização, essa ajuda ao pai, porque atenção, não tem nada a ver com eles, não. Porque eu digo-lhes, eles que gostam de estar contigo, querem estar contigo, é só isto e tal, e coisa. E portanto esse esquema mantém-se. Na verdade, nós não moramos muito longe e os meninos acabam por fazer uma gestão eles próprios. É muito engraçado porque a terça-feira, por exemplo, eu não costumo, não é o dia em que eles acordam nem dormem, nem adormecem na minha casa. Mas há uma consulta ou vêm aqui buscar qualquer coisa, e por isso nós acabamos por nos ver sempre. É muito. Eu acho que é um bom modelo para as crianças quando os pais moram perto e eles próprios vão à casa do pai e voltam aqui, agora têm as namoradas e vão em casa do pai que não está lá ninguém, apesar de ser segunda ou terça-feira, é o meu dia, mas o meu dia não gosto, nunca foi, é o dia em que não é? Estariam aqui, mas eles fazem essa gestão e por E isso circulam livremente. circulam livremente entre as casas, há ali uma orientação, não é? Aquele dia normalmente estão comigo, e isso é mais fácil também para nós, porque à sexta-feira os meninos estão com o pai, ele pode fazer o programa da sexta-feira por norma, ter o hábito da sexta-feira. Eu também tenho os meus hábitos pessoais da sexta-feira, os hábitos do sábado, o sábado estão sempre comigo, à noite, portanto, e o pai tem os seus hábitos ao sábado, à noite com os seus amigos, a sua vida pessoal, e eu acho que é mais bonito também termos uma rotina do sábado à noite, aquelas coisas que fazemos ao sábado à noite com a mãe, aquelas coisas que fazemos à sexta-feira à noite com o pai. Profissionalmente é mais fácil para nós. E não é, terça-feira sei que posso marcar reuniões às 6 da tarde, 7 da tarde, porque não tenho de os ir buscar, coisas assim. E
a facilidade, se houver um fim de semana, o Pedro sabe, pode contar sempre, não é? Pode, quer ir com eles para algum lado, se é sempre sim, e a mesma coisa comigo, claro. Às vezes há coisas que temos de gerir, mas nunca foi difícil. E eu também, às vezes, em trabalho, tenho de estar longe. Eu estive há 2 anos, estive um mês no Brasil, e perguntei ao Pedro, disse-lhe que o padrasto, não é? Que poderia ajudar e poderia estar com ele se fosse preciso, mas que se ele quisesse, naturalmente, que os meninos ficariam com ele. E ele disse que sim, portanto, ele sempre esteve muito. E depois até vieram aqui passar um fim de semana com o padrasto. E por isso essa flexibilidade é uma gestão muito próxima daquilo que aconteceria se estivéssemos juntos dentro na mesma casa. E isso é uma coisa orientadora importante e é bom para eles. Assim, eu minimizo o divórcio neles. O Uhum. impacto, poderem ter os benefícios que também vêm da separação. Esta ideia que a separação só traz prejuízos e malefícios também é um engano, não é? Eu percebo que estruturalmente e socialmente nós não queiramos também dourar a pílula, mas também sendo realistas, a separação e o divórcio, quando são bem-sucedidos, tal como o casamento, quando é bem-sucedido, traz benefícios também para as crianças e para os pais. E via os pais, obviamente, têm que trazer para as crianças, não vale a pena estarmos a querer iludir com isso. Embora seja difícil verbalizar isto, né? Dizer, olha, o divórcio pode ser bem sucedido, o divórcio pode trazer benefícios para as pessoas. É difícil nós aceitarmos isto e assumirmos isto, não é? Mas devia-se falar mais nisto, porque é mesmo é um outro tipo de relação que existe, está presente, uma nova rede, e eu penso que há uma certa moda em ter um bom divórcio, não é? Ser amigo do. Eu acho que é bom isso, porque pelo menos para instaurar a ideia de que pode correr bem, e podemos ultrapassar a outra fase e as crianças serem felizes neste novo enquadramento, não é? Que para eles é o deles, para ele é muito natural porque eles cresceram Uhum. neste modelo. Mas se é uma nova rede, eu penso que nem todas as pessoas estão bem informadas, não é? Aquela literacia emocional de que falavas para encarar isto de outra maneira. Eu penso eu acho que devia existir existe, como é que é, psicologia, consulta, como é que é, conjugal, não é essa a palavra, a terapia conjugal, não é? Terapia familiar, Terapia e há familiar, também terapia de casal. Terapia de casal, não é? Terapia de ex-casal, não é? Terapia de pais divorciados. O terapia, enfim, a terapia parece uma coisa para curar, não é? Mas uma coisa que prepara, portanto, será uma consulta de pais divorciados, não é? E não dão da relação conjugal para individualmente também terá de haver cura, mas de como se relacionarem aqui no futuro e como é isto. E devia existir, e acho que até com um esse divórcio é só, complicado. se me permites, esse é o nosso projeto, não é? O nosso projeto é isso mesmo, é para a parentalidade não conjugal, para Conjugal, boa, sim, é isso. Termos facilitadores de parentalidade não termos conjugal. facilitadores. Nós trabalhamos aqui a formação dos profissionais que trabalham com as famílias em contexto de parentalidade não conjugal, porque há famílias que nem sequer foram, há pais que não foram casados, que não viveram juntos, não é? Da importância destes profissionais que possam ter um olhar suficientemente complexo e abrangente sobre o que é esta experiência da parentalidade não conjugal, não fantasiando, como às vezes acontece, em tentar replicar quase que a vivência conjugal, mas fora do conjugal. Ou seja, tentar, por exemplo, fazer as tais terapias familiares, que é uma coisa que em pessoas que estão separadas na maior parte das vezes não faz sentido, pontualmente pode fazer, a maior parte das vezes não faz sentido, e pronto, as pessoas conseguirem trazer novos atributos para estas relações, em vez de querer de alguma forma replicar aquilo que seria a vivência das pessoas se estivessem juntas, não é? Sim, eu até estava aqui a pensar, eu não tenho, eu não, sensibilidade, não tenho essa vossa formação, claro, mas até estava aqui a pensar que nem sei se é necessário estarem as duas pessoas na mesma sala, porque isso implicaria terem de resolver coisas que
que já não querem, não é? Isso, eu, eu, eu não sou a amiga do pai dos meus filhos, nem ele, eu não consigo ter conversas com ele sobre nem o tempo, eu não consigo. Eu tenho as minhas coisas aqui, assim, estão arrumadas, está tudo bem. E desejo-lhe do coração o melhor. Mas não consigo estar com ele social. Nós estamos juntos socialmente, estamos sempre quando é preciso com os nossos Mas, filhos. mas assumir isso é tão importante, Ruth, que as pessoas podem ter uma parentalidade saudável com os filhos, não conjugal, e ainda assim não terem que ser amigos. E nós defendemos isso, e isso é muito importante, porque existe uma ideia errada que para os nossos filhos terem uma parentalidade não conjugal saudável, para nós oferecermos isso aos nossos filhos, que os pais têm que ser amigos, e não têm que ser amigos. Isso que acabaste de, e que tens vindo a reforçar ao longo da nossa conversa de hoje, isso é muito importante. As pessoas terem esse mito cair, porque é um mito, não é? E que muitos profissionais, infelizmente, e vê-se muitas vezes em tribunais e psicólogos e nas escolas, passar essa ideia que os pais têm que ser amiguinhos. Não, não têm que ser amiguinhos, tem que haver um respeito, tem que isso é mesmo muito importante. É isso que tens vindo a reforçar ao longo da conversa. Eu acho excelente, um excelente contributo. Sim, Sim. Eu, é, eu costumo resumir isso, desculpa, Ruth, eu tenho assim um chavão que me ajuda a orientar, que é quando as pessoas dizem, os pais têm que se entender. Não, não, os pais não precisam de se entender, os pais precisam de funcionar. sim, sim, A única coisa que eles precisam é de encontrar um funcionamento. O sim. entendimento, se houver, muito bem, se não houver, muito bem também. O importante, de facto, é conseguirem arranjar um plano que funcione. Um plano ao nível comportamental, de gestão da parentalidade. Aí sim, tem que funcionar. Mas é só funcionar, nós podemos nem sequer estar-nos exatamente a entender. O nosso casamento não foi bom, enfim, nós, cada um iria para o seu lado, e por isso é o exemplo, se funciona bem, não é o exemplo de uma relação que por acaso os pais se entendem, não, nós não nos entendemos assim tão bem. E já tivemos depois do casamento alguns conflitos e percebemos que, como disse, não é? Que temos que encontrar uma maneira de continuar a conseguir conversar sobre as crianças e sobre a coisa prática, e deixar isso de lado. E por isso é o exemplo de que pode funcionar mesmo entre duas pessoas que não se entendem. E pelas crianças, que é o mais importante, e por isso querer isso, não é? Uma coisa no futuro, depois do casamento, já na constância do divórcio, não é? Na constância matrimonial, na constância do divórcio, ou do divórcio, da separação, não é? Que essa terapia ou essa preparação para a parentalidade em contexto de separação aconteça com os dois pais na mesma sala, isso é muito duro para um pai, para um homem, para uma mulher a quem um ao outro, enfim, que não se fizeram bem um ao outro, seria muito duro para mim isso, e conciliar, nós não precisamos nos reconciliar, nós terminamos a nossa relação, e por isso eu até anteveria uma consulta desse género, mais uma mediação em que as duas pessoas não estão presentes, encontrar o que é que funciona para si, está confortável com as conversas, com a conversa, está confortável com esta forma, olha, veja, aqueles detalhes, por exemplo, a coisa das horas, não é? De vir buscar às 7 em ponto, não é? Há pais que são 7h05 e não estás cá, às 7h10 não estás cá. Eu tenho um exemplo aqui, não vou, mas enfim, há alguns casos que eu conheço onde as coisas são assim, não é? E vão-se embora, não é, com os filhos, aparecem, não estavas cá a hora marcada. Isso não é uma coisa, isso não existe para nós. Eu quase que sinto que eu tenho às vezes essa sensação de que o divórcio acontece, que esse tipo de relação só está a acontecer aos outros. O divórcio com filhos não é que aconteceu aos outros, ainda não aconteceu comigo e com os meus filhos, porque nós nunca fizemos isso. Algumas conversas que tivemos de ter, algumas coisas, eles vão crescendo, os miúdos vão crescendo, mas enfim, com coisas que eu penso que o Pedro devia ter dito de outra forma em relação para os filhos, porque são adolescentes, começaram a pensar, começaram a dizer coisas, e mesmo nessas alturas em que
que eu não concordo com certas coisas, eu sinto que preciso restaurar aqui qualquer coisa deste lado, eu faço isso com um cuidado imenso para não prejudicar a imagem do pai. Olha, o pai, se calhar, enfim, fez uma confusão, não estar bem, enfim, e a mesma coisa comigo, espero. Eu sei que o Pedro faz isso também preserva a relação, a imagem da mãe. Em relação aos miúdos. E por isso, essas são aquelas coisas, a informação que eu penso que para quem está a lidar com estas coisas e até gostaria de fazer melhor, mas não sabe por onde começar, começar por estas pequenas coisas objetivas, não é? Neste caso, neste curso de ação, fazer isto, não fazer aquilo, enfim, ter atenção a isto. E está nas pequenas coisas, eu sinto isso, que está nesses pequenos gestos de respeito, como a Marcela disse, é termos respeito pelo outro e respeito pelos nossos filhos, e pela imagem que os nossos filhos merecem terem imagem, saberem que têm um bom pai, saberem que têm uma boa mãe, isso é um presente para os nossos filhos e por isso passa pela forma como nós nos apresentamos mutuamente, mesmo que intimamente nos apeteça assim abanar, assim, Sim. não é? Mas Mas isso não é sempre verdade, Ruth. Mesmo quando casais que estejam juntos e que não cheguem nunca a separar-se e criem os seus filhos em conjunto, há sempre momentos em que nos apetece ir ao pescoço ao outro, do género. Eu vivo as duas realidades, não é? Eu vivo a realidade da parentalidade conjugal e da parentalidade não conjugal em simultâneo, não é? E também o meu companheiro, quando tem atitudes com o nosso filho, que eu às vezes também fico. Tal como que o pai dos mais velhos também às vezes não nota essa diferença. Claro, qual é a diferença? É que um estou todos os dias e assisto, e que o outro não assisto em primeira mão. Assisto via o que os miúdos possam comentar. Mas é um bocadinho o mesmo, não? Eu não conheço pais que criem os seus filhos em conjunto, seja separados, seja não separados, mas que criem os seus filhos em conjunto e que não haja momentos em que ficamos perplexas com a atitude dos outros. Sendo que às vezes até nós próprios temos as mesmas atitudes, mas a nós parece-nos razoável, não é? Eu levantar 2 decibéis é razoável. O Ricardo levantar os mesmos 2 decibéis já foi demais. Para quê? Não é? Para quê aquilo? Então, sim, acho que também lembrar disso, não é? e é bom ter dito isso, sim. E é aquela coisa do o que é que eu diria se gostasse do pai, se fosse casado e gostasse do pai dos meus filhos? O que é que eu diria, como é que eu geriria esta Exato, situação? esta situação. E isso talvez ajude, em vez de levar aquela carga toda, pois, o teu pai é sempre assim, não é? Exato, exato. Não dizer essas coisas que não Uhum. diríamos se estivéssemos numa relação saudável e feliz a quatro, não é? No caso. E portanto, isso talvez ajude, não é? E a coisa do respeito, que é o que o Marcelo dizia assim: respeito, nós não precisamos de gostar dos nossos ex-maridos, só precisamos de respeitar como pessoa que merece também ter a sua existência, não é? Está aqui como nós. E também meio desorientado, se calhar, como nós também estamos, e pronto, e ajudar também diretamente. Então, se os nossos filhos estiverem bem, também estamos a facilitar a tarefa do outro. Exato, E por sim. isso aqui dentro ajuda-se Uhum. e Sim. podemos distinguir, sim, a Sim. coisa da a minha relação com ele, a relação com os meus filhos. Falavas há pouco da questão de termos que reconciliar com o ex-marido ou com a ex-mulher, não é? Com os ex-companheiros, em que dizias já não é preciso estarmos com essa preocupação de reconciliar. E eu acho que não, e muitas vezes a terapia familiar o que procura é se reconciliar e que nestes contextos, a maior parte das vezes, eu diria 90 e tal por cento das vezes, é não só inútil como prejudicial. Mas muitas vezes, e isso sim nós precisamos de fazer, é reconciliarmos-nos com a nossa história É e aceitar, reconciliarmos connosco próprios por termos estado numa relação que hoje, quando olhamos, há muita coisa que pensamos como é que foi possível eu coexistir com esta pessoa neste contexto, como é que eu permiti que isto. Portanto, isto depois depende da narrativa de cada um, mas quando nos separamos é porque há uma narrativa em que tivemos experiências, seja emocionais, às vezes só dentro de nós, outras vezes interacionais, o que dissemos, o que ouvimos, o que fizemos, o que nos fizeram, e que também precisamos nos conciliar com essa parte da nossa vida e da nossa história e com esse nosso lado que também se
deixou ficar às vezes em situações que agora achamos que não devíamos ter feito. Mas essa reconciliação pode ser feita connosco próprios e com um psicólogo, um terapeuta, mas que pode ser entre nós. E quando nós achamos que só vamos conseguir reparar isso junto com o outro, epá, é a chave para a tragédia, é a chave para nunca mais haver separação e apesar de estarmos em casas diferentes, continuamos ligados uns aos outros, não é? Sim, mas isso tenta-se fazer ainda hoje em dia. Ah, Tenta. não pode ser, não. Eu concordo inteiramente. É cura individual e conseguir funcionar com o outro, é só. No respeito que temos pelo vizinho, por uma pessoa, não é? Que passa por nós e conhecemos, não sabemos quem é. Portanto, eu acho e nós não precisamos de nos sentar com o vizinho para o tratarmos bem, não é? E saber como, não é? Só temos de o respeitar como pessoa existente, não é? Como ser existente. Eu, sim, isso, fico incrédula às vezes com esse tipo de coisas, porque é algum desconhecimento, não é? Sim, Ah, sabes, eu acho que há um grande equívoco entre a causa e o efeito. E as pessoas quando veem, pensam, olham para pais separados que funcionam bem e reparam, então porque é que eles funcionam bem? E reparam, conseguem conversar ou comunicar, mesmo seja por escrito, respeitam-se, tarará. Então o que é que vamos fazer? Há aqui dois pais que não se conseguem funcionar, então vamos aplicar o que os outros conseguem fazer. Só que o que os outros conseguem fazer é resultado. Não é o resultado de fazerem uma série de outras coisas cá, e que fizeram individualmente, que é saberem regular-se emocionalmente, conseguirem ter essa narrativa interna de eu vou respeitar o outro e a imagem do outro, porque é o pai ou a mãe dos meus filhos e haja o que houver, eu quero manter e preservar essa imagem, porque vou respeitar os meus filhos e não lhes vou estar a proporcionar um ambiente altamente hostil, mas esse processo é interno, só que nós o que observarmos é o externo. Olha, eles conversam, olha, trocam mensagens, olha, não vão à jugular um do outro. Então vamos pô-los juntos a treinar isto, em vez de os pôr individualmente a treinar as competências individuais, não é? Devia ser mais ou menos como aquela coisa do só sabe do convento quem lá vai dentro, isso era no casamento e também no divórcio, nós continuamos socialmente competentes, Pronto. sabe isto? Em contexto de divórcio, nós continuamos socialmente e ninguém faz ideia do que é que acontece por Dentro trás. de nós, não é? Dentro, não é? Quantas vezes estamos a espumar-nos de raiva dentro de nós, mas sabemos que ali naquele momento é preciso fazer outra coisa, não é? É ali um desconforto, não é? Mas eu estou onde for preciso estar com os meus filhos e não nenhum, mas há ali um esforço e por isso, e já faço tanto, eu sinto que faço muito, e o Pedro também, e por isso, não é num contexto de terapia, imagina que seria obrigatório, que até acho que devia ser, ter pelo menos ali uma recomendação muito forte, estar e alguém e forçar a mais do que isso, e estar no sítio e voltar a falar das mesmas coisas, isso é muito duro, só de pensar nisto está-me aqui uma coisa. Um peso no coração. Mas olha, uma coisa bonita que tu fazes sistematicamente é este reconhecimento também ao Pedro. Não é? Olha, o Pedro também, eu faço, não é? E o Pedro também. Vais sempre pontuando as tuas observações com o reconhecimento e a convicção de que o Pedro também faz a parte dele, não é? E esse reconhecimento é super bonito e respeitoso, não é? Sim, ele faz, não é? A gente vê as coisas que eu também terei feito coisas menos certas, mas faz. E é também para a nossa saúde mental, não é? Também é bom ver as coisas como elas são e separar, não é? Separar as coisas, sim, e faz. E portanto aquilo que ele faz é importante ser reconhecido, ele também traz as suas dores. E por isso, quando faz as coisas bem, e faz muitas coisas bem, foi sempre um bom pai, portanto, houve coisas que eu teria feito de forma diferente, mas o mesmo diria ele, mas sim, é bom isso. Acho que também nós ficamos melhores, não é assim mais? Acho que faz melhor à pele também. E ao cabelo, sim. Só que E faz colher os tais benefícios, e colher os tais benefícios da separação, não é? Porque, ok, se estávamos num casamento que já não queríamos, bora agora estar numa separação que queremos. Então,
poder também ter isso. A Marcela, quando estávamos aqui a falar da conversa que íamos ter contigo, Ruth, a Marcela foi buscar, leu-me uma parte da tua Eu ia biografia introduzir. que a Marcela gostou muito e eu também, e agora estamos aqui na nossa reta final. Acho que podia ser uma boa É. forma de fecharmos a conversa. A Marcela a ler essa parte que para nós nos tocou e depois tu fazes a tua observação e o teu comentário Voltando no sobre fundo isto. ao início da nossa conversa, em que nós levámos e fizemos aqui um paralelismo entre tu regressares à escrita, nesta tua transformação da tua vida familiar, há de facto uma frase que eu li na tua biografia que acho extraordinária e gostaríamos de ouvir falar sobre ela, e que diz o seguinte: estive possivelmente suspensa, permanecia em transição. Julgo estar prestes a chegar onde só agora poderia ter chegado. Isto é lindo Ah, e profundo e sentido. agora vocês comovem-me outra vez, sim. Sim, em termos profissionais e pessoais, não é? E eu amadureci imenso com o meu casamento, cresci muito, eu acho que enfim, acho que eu sou uma miúda feliz, não vou dizer que sou miúda, até aos 80, 90, mas estas coisas fazem-nos coisas, não é? Transformam-nos. E não foi fácil, mas não terá sido fácil para o Pedro, não foi fácil. Eu sinto, eu depois do casamento era uma outra pessoa. E isso também se projeta na nossa atividade profissional e em particular na literatura, que passa por esta projeção de narrativas interiores, não é? Entre a ficção e a verdade. E isso há um conjunto de coisas que acabamos por transportar, transportamos-nos e projetamos nessas nossas coisas, e por isso eu tenho essa sensação de sim, de que só agora poderia ter chegado aqui e desta maneira e com todas estas coisas. Eu falava em off no primeiro livro que escrevi, naquele que comecei a escrever naquele período difícil, terminei num dia, o dia em que terminei de escrever o livro foi em abril de um ano, do ano depois, após a separação, e foi no dia em que o João, o meu companheiro, falou comigo e nós iniciámos a nossa relação nessa altura, por isso aqui foi assim meio cíclico, assim, eu senti que eu recebi presentes depois da separação. E presentes pessoais e presentes profissionais, portanto, encontrar este sítio onde estou bem, onde estou plena e ter a companhia de uma pessoa que também me faz bem e ter os meus filhos comigo, por isso é assim que há aqui um exercício de gratidão que tem de ser feito. E nesse livro eu faço uma declaração, não é? É uma mãe, são três personagens principais, um primeiro-ministro, um guerrilheiro e uma mãe, e no primeiro livro nós geralmente tendemos a pôr todas as coisas ali que são nossas e que não são nossas, enfim, porque às vezes que não corre bem, pode não ter grande qualidade. Há sempre um risco, mas há de projetar essas coisas E assim, esse livro chama-se, só para partilhar com quem nos está a ouvir, O ensaio sobre o dever, não é? assim, é. E há ali a mãe tem dois filhos, há ali muitos paralelismos comigo, e o pai também faz uma referência. O pai que não está presente, e portanto, digo que o pai, um bom pai, enfim, há ali um elogio ao Pedro, não é? Enquanto pai. E que esse elogio é devido e justo. E por isso, pronto, sim, eu estou aqui inteira, ainda inteirando-me, não é? Ainda em fazendo, mas no que cheguei aqui, cheguei com todas as coisas e por isso não me arrependo de nada, não é? Não, esse futuro nos faz bem, essas coisas, e são coisas só que trago comigo e que projeto na literatura e também na relação com os outros e sim, só cheguei aqui a falar convosco sobre estas coisas e em particular sobre a relação dos pais com os filhos em contexto de separação
seria uma felicidade para todos, para os adultos e para as crianças, ter a consciência de que é possível fazer isto na base do respeito, e mesmo quando as pessoas não se entendem, não há necessidade de entendimento, é possível sem esse entendimento de funcionarem, e isso, o benefício é para os nossos filhos acima de tudo. Portanto, as crianças neste contexto, que eu acho que os pais merecem também saber mais, porque acho que muitas vezes não sabem mais porque enfim, não puderam aceder a esse tipo de informação e de situação emocional, não é? Não chegaram ainda a um ponto em que têm essa maturidade, que eu penso que é preciso alguma capacidade também, alguma competência emocional. E por isso, obrigada pelo vosso trabalho, que acho que é muito importante, é muito importante. Obrigada, Ruth. Está aqui a surgir em mim uma urgência de fazer-te uma pergunta. Já devíamos estar mesmo a terminar, mas há um antes e um depois da separação? Sim, há um antes e depois. Um antes estanque, que termina ali, teve um início e um fim, até lá, com muitas dificuldades, mas ficar ali naquele sítio, arrumado, gerido individualmente, de alguma maneira, e um depois que é imenso, não tem fim, pode ser de várias formas e seguir por diferentes caminhos, e nós temos o poder, nós podemos condicionar esse depois. É possível moldá-lo de maneira que esse futuro que vem depois de uma separação difícil, e é possível moldá-lo de maneira que em caso de filhos eles continuem, porque esse depois é o mais importante, é o depois onde estão, no depois estão os filhos, e acima de tudo depois esse caminho de acomodar os outros a uma nova situação. Nós deixamos de existir, a relação conjugal deixa de existir, essa desaparece, fica ali, e depois há uma outra teia, uma outra rede que deve ser cuidada, e é possível, nós temos o poder de condicionar o futuro e de moldá-lo de maneira que as crianças sejam felizes, e nós também. Nós também. O que é que a Ruth hoje, esta que está aqui à conversa connosco, diria àquela Ruth que naquele verão, com a angústia toda, se para, não se para, é o melhor. Hoje ia ter com ela, o que é que esta Ruth lhe diria? Sim, vai correr tudo bem. Obrigada, Ruth. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.